Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nós vamos conversar sobre direito dos povos indígenas, porque está aqui comigo a coordenadora do Observatório de Direitos Humanos da Universidade Federal de Roraima, Priscila Cardoso, que participou juntamente com o Observatório, com a universidade, em parceria com a Sejuc, com a Defensoria Pública, com a Justiça do Estado, de um mutirão inédito que aconteceu aqui em Roraima, voltado ao sistema prisional, especificamente à população indígena. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é uma alegria muito grande poder falar sobre esse tema e poder conversar com vocês. Eu queria que você explicasse, a princípio, sobre o observatório mesmo. O que é o observatório da universidade, quando ele foi criado e o motivo da criação? Bom, o Observatório de Direitos Humanos, ele é um programa de extensão. Não sei se todo mundo sabe, mas o ensino superior, ele é composto por um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E a extensão é justamente aquela área, né, da universidade em que há essa troca de conhecimentos com a comunidade. Mas, na realidade, o nosso observatório, ele tem uma característica um pouco diferente, porque ele ultrapassa um pouco a extensão e ele também abrange pesquisa e abrange o ensino, já que a gente traz para dentro do observatório uma prática jurídica que vem da advocacia de direitos humanos, né? Que é algo que, geralmente, nas universidades a gente não vê ocorrendo e sendo desenvolvida da maneira como a gente realiza. Não é tão recorrente, né? Não é tão recorrente. E aí ele nasce realmente o observatório para fazer um mapeamento desses direitos, do que está sendo cerceado, na verdade, limitado também aos povos originários, à população indígena do nosso estado. Na realidade, vai também um pouquinho além apenas da questão da violação. Inclui todo o direito humano, né? Inclui todos os grupos vulnerabilizados aqui, principalmente do nosso estado, né? Então, a gente trabalha muito com povos indígenas, de uma maneira bastante específica, mas a gente também trabalha com mulheres em situação de violência, com imigrantes, com pessoas LGBTQIAPN+. Então, todo o grupo social vulnerabilizado, a gente faz esse mapeamento, né, da ocorrência de violações de direitos humanos, mas não só para essa função de mapear, mas também para tentar intervir nessas situações através da nossa advocacia de direitos humanos, para superar ou pelo menos diminuir um pouco essa situação que, infelizmente, no nosso estado a gente vê em várias áreas, né, na violência contra as mulheres, contra os indígenas. O estado tem ocupado, infelizmente, aí os rankings nos primeiros lugares de homicídio de mulheres, de homicídio de indígenas. Então, o nosso objetivo é tentar, através desse conhecimento que está sendo produzido no âmbito da universidade, contribuir para diminuir essa situação de violência, né, e para reduzir os casos de violações de direitos humanos. Esse raio-x, digamos assim, que é um mapeamento que é feito aqui no nosso estado, ele é entregue, então, para as instituições, para os órgãos de defesa desses direitos, como a Defensoria? Sim, a gente produz relatórios e a gente tem uma rede, né, de apoio para que essa defesa dos direitos humanos aconteça. Então, a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União, os Ministérios Públicos, estadual, federal, né, o próprio TJ. Então, a gente tem dentro dessa rede um contato permanente com esses órgãos para poder encaminhar os resultados das pesquisas que a gente realiza e dos mapeamentos que a gente realiza também. No caso, pesquisa, no fim das contas, então, é uma forma também de garantir políticas públicas a essas pessoas. Exatamente, porque a partir do momento que a gente visibiliza, né, essa situação de violações de direitos humanos, a gente consegue também subsidiar os órgãos públicos para a produção de políticas públicas mais específicas voltadas a essa população. Que foi o caso que aconteceu nesse ano, né? Em maio de 2025, a Defensoria Pública, em parceria com outros órgãos de defesa também dos direitos humanos, realizou no sistema prisional do nosso estado uma pesquisa, né, para fazer realmente esse levantamento do número de pessoas, populações indígenas que estão em cárcere privado, né, e quais são os direitos que podem estar sendo violados, enfim, entre outras situações. E segundo a Sejuc, que eu vi aqui um dado, Priscila,
que fala que cerca de 293 pessoas indígenas estão hoje no sistema prisional de Roraima privadas de liberdade, das quais 260 são homens e 33 mulheres. E aí a maioria desse povo é Macuxi, Wapixana, e tem ali uns poucos, né, entre 2 até 3, Ingaricós e Yanomamis. E tem outros que a etnia não foi identificada. Mas, enfim, diante desse número, né, que digamos que seja um número ainda primário, inicial, do que foi divulgado anteriormente, desse censo, o que foi previsto ali, ainda não terminou, acho que o relatório ainda, né? Mas o que já pode ser divulgado, o que foi identificado durante esse mutirão? Bom, a primeira coisa, como você mencionou, né, em relação aos dados sobre a identificação étnica dessa população, né? A gente percebeu que existia uma subnotificação e justamente a pesquisa tinha esse objetivo de realizar um diagnóstico mais realista, né? Então a gente fez uma busca ativa nas unidades prisionais, a gente trabalhou com a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a Cadeia Pública Masculina, a Cadeia Pública Feminina e a Unidade Prisional de Rorainópolis. E dentro dessa busca ativa, que ainda não foi como a gente desejava, porque ficaram de fora muitos indígenas, principalmente aqueles originários da Venezuela, que acabam ficando na categoria imigrantes e não entram dentro dessa identidade étnica como indígena, né? Então, a gente conseguiu fazer um levantamento através de uma busca ativa, em que a gente alcançou um número um pouquinho maior que esse, né? A gente chegou a 325 indígenas, que foram todos entrevistados por nós, juntamente com a Defensoria Pública do Estado, para que a gente identificasse, através de um formulário que foi elaborado conjuntamente pelo TJ, Defensoria Pública do Estado e a Universidade Federal, identificar se os direitos previstos na legislação para as pessoas indígenas que são acusadas, réis ou condenadas, né, à privação de liberdade, se estavam sendo efetivamente cumpridos, né, dentro do nosso sistema prisional. E qual é o impacto mesmo das instituições públicas também, aliás, dessa parceria, dessa soma de trabalho mesmo entre a Defensoria, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Observatório? Qual é o impacto que isso tem realmente para o Estado e principalmente para essas pessoas, né, para as populações indígenas? Bom, eu acredito que esse formato de ser um mutirão interinstitucional, que é o que dá esse ineditismo, né, para o nosso mutirão, ele traz justamente a possibilidade de criar uma rede de parceria entre essas instituições. Cada uma tem uma função, né, diferente. A gente sabe que a universidade tem esse papel importante na pesquisa, a Defensoria Pública na assistência jurídica, o TJ, né, em realizar julgamentos que sejam mais justos para esses povos. Então, quando a gente articula todas essas instituições, a gente consegue alcançar resultados mais efetivos, tanto criando uma conscientização maior sobre o direito dessa população para todas essas instituições, como também trazendo resultados mais efetivos que podem, inclusive, subsidiar as políticas públicas a partir de outros órgãos, né? A própria Sejuc, que também faz parte do mutirão, e outros órgãos do governo do estado, do município e do governo federal também. E vale lembrar também que o nosso estado ele tem, proporcionalmente, né, o maior número de pessoas indígenas em comparação ao número de habitantes também. E esse número, essa população, né, expressiva aqui no nosso estado, ela, então, impulsionou também trazer de forma inédita esse mutirão, porque é o primeiro realizado no país, certo? Exatamente. A gente identificou, por esse grande percentual, né, de população indígena no nosso estado, que existia uma subnotificação muito grande, né, desses indígenas dentro do sistema prisional. Então, isso significa que eles estavam invisibilizados, o que significa também que os seus direitos não estavam sendo garantidos. Então, ao dar essa visibilidade, a gente consegue, além de reivindicar, né, que esses direitos sejam cumpridos por todas essas instituições que estão em parceria nesse acordo de cooperação técnica, mas também a gente consegue trazer a visibilidade da necessidade de que esses direitos, né, principalmente as especificidades culturais, né, sejam garantidas dentro das unidades prisionais. A gente tem um exemplo muito importante de respeito a
especificidade cultural dentro da cadeia pública masculina, que é um projeto de alfabetização nas línguas indígenas Macuxi e Uapixana voltada, né, para os reeducandos que estão aí no sistema prisional. Então, isso demonstra que é possível realizar, por exemplo, atividades de remissão de pena através da educação, que consigam respeitar a necessidade de valorização da língua, o respeito às especificidades culturais. Então, é muito importante que a gente consiga trazer outros projetos como esse para dentro das unidades prisionais. Digamos que esse é um ponto positivo, né? Na realidade, esse é um ponto fundamental para que a gente consiga a garantia de direitos de uma maneira geral, né? Mostrar que os indígenas, independentemente de viverem na comunidade ou na cidade, de serem brasileiros ou de serem originários da Venezuela ou da Guiana, que todos eles têm direitos garantidos na legislação, tanto na Constituição, quanto na legislação internacional de direitos humanos, como também na legislação infraconstitucional. Priscila, o mutirão, então, ele consegue, digamos que, revelar realmente, assim, quais as condições estão vivendo esses indígenas dentro do sistema prisional e qual é essa condição que você pode revelar para a gente, contar um pouquinho, que possa estar tirando realmente esses direitos que a gente está falando aqui desses povos, né, dos povos originários, dos povos indígenas. Bom, de uma maneira geral, a gente sabe que a nossa Constituição e a legislação, de uma maneira geral, respeita a autodeterminação dos povos indígenas, né? Então, isso significa que eles têm o direito de manter suas formas próprias de organização social, sua própria língua, suas formas próprias de educar, de se organizar familiarmente, politicamente, em relação à saúde, né? Então, tudo isso faz com que algumas especificidades, por exemplo, não somente durante o cumprimento da pena, mas no próprio processo de conhecimento, né, no próprio processo criminal, tenham que ser respeitadas. Por exemplo, identificar se algumas práticas que são criminalizadas na nossa sociedade podem não ser crimes nas comunidades, em determinadas comunidades e povos indígenas. Então, para isso, a importância do laudo antropológico, né, nos processos criminais. E a gente identificou, por exemplo, que não há essa prática de se buscar através do laudo antropológico no âmbito do processo criminal, se realmente existe, né, essa criminalização de práticas culturais, que é o que o Estado não deseja, né, que é o que a nossa legislação não deseja. Então, a gente viu uma ausência de laudos antropológicos, a gente viu uma ausência na possibilidade, que é previsto, inclusive, em resolução do próprio Conselho Nacional de Justiça, né, a gente tem uma resolução que é a 287 de 2019, que vai ao máximo tentar garantir a excepcionalidade do encarceramento indígena. Como? Buscando outras medidas que não o encarceramento, né? Então, primeiro buscando verificar se já houve julgamento na própria comunidade, porque a nossa legislação respeita o direito dos povos indígenas, além de ter os seus próprios direitos, de terem formas próprias de solução dos seus conflitos, né? Então, a resolução exige que se verifique antes da decisão do encarceramento indígena se já houve uma condenação na comunidade, ou então se há a possibilidade dessa condenação. Exige também, por exemplo, em caso de condenação à pena privativa de liberdade, a possibilidade dessa pena ser cumprida na própria comunidade. Então, essas práticas que estão expressamente previstas na lei, a gente não encontrou, já que a gente analisou os processos criminais de todos esses indígenas que a gente entrevistou, né? Então, a gente vê que desde o processo de conhecimento até a execução da pena, já no sistema prisional, que, por exemplo, exige que haja, né, um apoio religioso, por exemplo, de acordo com a cultura, que haja uma alimentação de acordo com a cultura, que haja o respeito à identidade indígena dentro do processo de remissão de pena. Então, a gente viu também uma deficiência no cumprimento dessas condições que também estão previstas na Resolução 287. Então, são situações que vêm desde o momento da prisão do indígena, né, ainda de medida cautelar, que passa pelo processo de conhecimento, que passa pelo processo de execução e que se perpetua no âmbito do cumprimento da pena no sistema prisional. Em todos esses momentos a gente verificou o não atendimento das garantias e dos direitos previstos na legislação. Existe algum exemplo que você pode citar agora de algum crime, como você citou, que até me
me perguntando aqui para a população que está ouvindo e assistindo a gente entender melhor. Algum crime que possa ser crime para a gente, né? Digamos que na sociedade não indígena, e que não é crime dentro das comunidades? Bom, tem um caso muito polêmico, né? Que pra gente, por exemplo, o estupro de vulnerável. Pra gente, manter relações sexuais com mulheres, né, meninas, de 14 anos ou menos, é considerado estupro de vulnerável, independentemente de existir consentimento ou não, né, dessa vítima. Só que para muitos povos e comunidades indígenas, há muito tempo a organização familiar se realiza, por exemplo, meninas que a partir da menstruação já podem ter filhos, então dentro dessa lógica, poderia ser já mãe de família, poderia casar e constituir uma família dentro de uma comunidade. Então, isso é uma prática que acontece muito nas comunidades indígenas, né? Só que pra gente é crime. Então, enquanto eles estão nas comunidades, não existe lá uma condenação por parte do direito daquela comunidade ou daquele povo indígena a essa prática. Mas se, por exemplo, acontece dessa menina, né, que tem 14 anos, está grávida, tem uma complicação na sua gestação e tenha que ser removida aqui para a maternidade, né, em Boa Vista, ela, quando entra na maternidade, a gente sabe que tem aquela necessidade da notificação, né, que é uma notificação compulsória. Que é geral também. Que é geral, né, que os funcionários e demais servidores do âmbito da saúde têm que realizar. Então, havendo uma suspeita, né, indícios de que aquela situação de saúde tenha sido gerada por um crime, eles têm que notificar as autoridades competentes. Então, é muito comum que isso aconteça, né? A menina chega na maternidade, tem 14 anos ou menos, automaticamente já comunica a autoridade policial e acaba ocorrendo muitas vezes a prisão, não somente do marido, né, que acaba vindo junto, vem marido, vem mãe, vem todo mundo, vai todo mundo preso, né? Porque não conhece essa realidade da comunidade. Então, acaba acontecendo a prisão de forma arbitrária, por não respeitar a cultura daquela comunidade, daquele pai de família, trazendo prejuízo para a comunidade como um todo, né? Por isso que é importante o laudo antropológico, para que a gente entenda se aquela situação é crime ou não. Porque para outras comunidades, não são todos os povos indígenas que têm a mesma forma de organização familiar. Então, se para algumas comunidades isso é uma prática cultural, para outras pode não ser. E só quem vai poder dizer isso ao juiz dentro do processo é o antropólogo, né, através do seu laudo antropológico. Então, por isso a importância desses laudos, para que a gente não cometa injustiças como essas, já que a nossa legislação respeita que os povos indígenas tenham a sua forma própria de organização familiar, inclusive, né? Então, para evitar situações como essas, muitas vezes é importante que o juiz determine que se realize o laudo e que a partir desse laudo se verifique se realmente é uma prática cultural ou se não é um crime mesmo, porque não é por ser indígena que também sempre vai ser prática cultural. Por isso que eu preciso verificar se dentro daquela cultura específica, se essa é uma prática criminalizada ou não. É toda uma avaliação, né? Toda uma avaliação. Lembrei até agora, porque a gente tem aqui um podcast Fatos Criminais, que é apresentado pelo Tiago, né, o nosso jornalista, repórter aqui também, e ele fez, eu não sei se foi o primeiro ou o segundo, né, episódio desses Fatos Criminais, falando sobre o Tribunal do Júri, o primeiro Tribunal do Júri aqui indígena, também no estado, que foi o julgamento de um assassinato que na época foi acusado por conta do Canaimé, que Sim. é um espírito, né, que as comunidades, os povos acreditam que é o espírito do mal, né, que faz mal e que pode até matar, de fato. E, enfim, o desenrolar foi bem longo, né, e nos Fatos Criminais, quem quiser acompanhar, tá dentro aí do nosso podcast da Defensoria, no YouTube, no Spotify também, lá conta os detalhes, né, as avaliações. Tiago conversou com os indígenas, conversou com a Defensoria, com a Justiça. Conversou comigo também. Conversou contigo? Foi. Ai, que bom. Então, não lembrava de você nas entrevistas dele. Mas ele fez esse apanhado mesmo para entender quem, de fato, ia punir essa pessoa, né? O Tribunal de Júri. Se era comunidade, se era sociedade civil aqui, não indígena. E é bem legal.
na sua parte, né, como é que você avalia isso também? Se encaixa nisso, né? O que eu penso em relação a esse tribunal do júri é que foi uma tentativa, né, importante de aproximar o judiciário dos povos indígenas e dos sistemas jurídicos desses povos, mas ainda acredito que para que a gente cumpra efetivamente o que estabelece a Constituição e toda a legislação, que se deva deixar a esses povos que resolvam da maneira, né, como eles costumam resolver através dos seus direitos e dos seus sistemas de justiça próprios, né? Eu acho que essa é a melhor maneira de se realizar efetivamente a autodeterminação dos povos indígenas. Que é essa mesma situação da adolescente grávida que você relatou, né? Às vezes pode ser um crime, às vezes pode ser só uma estrutura cultural da família ali, dessa comunidade. Exatamente. Certo? Então, assim, já voltando um pouquinho aqui para o nosso assunto, que foi dentro do sistema prisional, que não deixa de ser, né? A gente está dentro do mesmo assunto aqui, das punições aos povos originários, povos indígenas, então a gente tem esse diagnóstico, né? Da língua que você citou, da importância da língua, até porque vale lembrar, importante lembrar, que nem todos os indígenas que estão em cárcere privado falam português claramente, né? Exatamente. Vocês chegaram a encontrar alguém que literalmente não fala o português em si? Sim, a gente, principalmente na penitenciária agrícola de Monte Cristo, a gente conversou com muitos Yanomami, que não falam a língua portuguesa, né, e que entendem muito pouco a língua portuguesa. E, inclusive, a gente identificou uma ausência de intérpretes no âmbito tanto do processo, né, como da atuação do sistema prisional em relação a esses indígenas, que também é uma obrigatoriedade prevista na legislação, né? Essa interculturalidade exige que o indígena entenda o que está acontecendo, né? E isso passa pelo seu entendimento linguístico. Então, é importante sempre ter um tradutor, intérprete disponível para esses casos em que o indígena, ainda que compreenda alguma coisa, não tenha fluência na língua portuguesa. Priscila, além dessa questão da língua e também do diagnóstico antropológico desse especialista, quais as outras violações de direitos foram levantadas e vocês conseguiram identificar durante esse mutirão também? Então, a gente verificou situações, né, como essa, em que não se respeitava, por exemplo, a existência de condenações já na comunidade, né? Então, muitos casos em que já havia sido realizada uma solução do conflito, né, uma punição daquele crime na comunidade, mas isso não tinha chegado ao processo. No âmbito do sistema prisional, das unidades prisionais, até pela própria dificuldade que a gente sabe, né, com o sistema prisional brasileiro como um todo, né, tanto é que a gente tem um programa agora do Conselho Nacional de Justiça, que é o Pena Justa, que é um plano nacional, né, que traz justamente uma tentativa de superar essas dificuldades, o racismo institucional, a questão da falta de compreensão das especificidades culturais dentro do sistema prisional, que é gerada justamente por aquela decisão do STF de reconhecimento do estado inconstitucional de coisas no nosso sistema prisional brasileiro, né? Então, a gente percebeu dentro das unidades prisionais que ainda falta uma compreensão maior dessa interculturalidade, o respeito, né, às especificidades em relação à saúde, de ter a possibilidade, né, de que eles possam continuar mantendo suas práticas culturais de cura, em relação à própria educação, né? A gente vê esse caso da alfabetização em língua indígena, mas é um caso bastante isolado, que não é comum em todas as unidades prisionais, a falta de uma alimentação adequada, que é algo que, né, reverbera não somente em relação aos povos indígenas, mas à população encarcerada de uma maneira geral. Então, o apoio religioso, a possibilidade de que o pajé ou que esse suporte religioso indígena possa ingressar também, assim como um pastor ou um padre, né? Então, são situações que estão previstas na lei, mas que a gente não identificou, pelo menos nesse primeiro momento, através das nossas entrevistas, o cumprimento dessas garantias. Priscila, então foi um aprendizado muito rico, né? Até para vocês, enquanto na pesquisa, né? No campo acadêmico, ali façam diagnósticos e consigam fazer realmente um relatório bem detalhado, um levantamento bem específico em relação a esses direitos que estão sendo violados, digamos assim. Do nosso lado, né? Além de ser um fundamento para pesquisas futuras que a gente vai ter no âmbito do direito, né? Da nossa universidade, a gente também
para que a gente realizasse esse processo de início de diálogo com as instituições, a gente foi chamada pelo Ministério Público, pelo Ministério dos Direitos Humanos, né? Então, a gente está desenvolvendo um projeto pelo Ministério dos Direitos Humanos, que executou, né, um TED com a Universidade Federal de Roraima para realizar esse levantamento, esse diagnóstico e também promover uma capacitação de todos esses entes que estão em parceria. Então, a gente já realizou algumas atividades de capacitação junto com a EJUR, com a SEJUC, já estamos em diálogo também com a Defensoria, para que exista realmente um processo de conscientização e sensibilização maior a respeito das condições em que os indígenas vivem dentro do sistema prisional brasileiro. Enquanto pesquisadores também, vocês chegam aí, porque assim, traz uma capacitação para os entes que trabalham, que atuam, aliás, dentro do sistema, mas antes de chegar, né, a essa captação, essa formatação dessa capacitação, queria falar captação, mas dessa capacitação, vocês vão até as comunidades entender, também faz esse estudo antropológico dentro dessas comunidades para entender como que funciona cada costume, cada cultura, qual é o comportamento ali, inclusive como é que são aplicadas as punições a quem viola o que está ali acordado dentro das comunidades. A gente tem antropólogos, né, na nossa equipe do Observatório de Direitos Humanos, que já vem desenvolvendo pesquisas nas comunidades, em loco, há muito tempo. O próprio Observatório de Direitos Humanos faz uma assessoria jurídica permanente a muitos povos indígenas, né, nas comunidades. Então, a gente já tem esse conhecimento prévio sobre essas condições específicas, culturais, nas comunidades indígenas. Então, isso ajuda muito nesse processo de capacitação também sobre a questão do sistema prisional, né? Então, o conhecimento da realidade dos diversos povos indígenas aqui de Roraima é muito importante para que a gente possa trazer, né, esse conhecimento jurídico aliado a um conhecimento antropológico. Eu acho que é indispensável, né, esse conhecimento. Priscila, a gente falou um pouquinho sobre os direitos de forma geral, né, às pessoas privadas de liberdade, aos indígenas privados de liberdade, incluindo homens e mulheres, mas existem direitos específicos também voltados às mulheres que estão em sistema prisional, que foram identificados dentro da cadeia pública feminina? Existem sim. Existem determinados direitos, né, que se referem à própria questão da maternidade, né? Então, o processo de gestação, de maternidade. A gente sabe que as mulheres têm condições específicas que devem ser cumpridas. A gente tem toda uma legislação, né, que trata também dessa questão das mulheres em situação de privação de liberdade. E quando se trata de mulheres indígenas, esses direitos também devem observar as suas especificidades culturais nesses momentos, né? Também de gestação, maternidade e todo esse processo que envolve as especificidades das mulheres. Você chegou a conversar com as mulheres dentro da cadeia pública feminina ou foi uma outra equipe, um outro grupo? Não, fomos nós mesmos. A gente entrevistou, foram 16 mulheres que entrevistamos, né, entre as indígenas que estão na cadeia pública feminina. Então, a gente mesmo fez as entrevistas. A gente tem as nossas bolsistas, que são alunas da Universidade Federal de Roraima, do curso de Direito. Todas elas são indígenas também. Então, para elas foi muito importante ter o contato com essa realidade prisional que elas não tinham e compreender, né, a importância dessa interculturalidade entre os conhecimentos que elas trazem das comunidades e os conhecimentos jurídicos. Então, tem sido um processo muito importante de formação, inclusive da nossa equipe, né? Nossa, isso é muito bacana, porque a gente lembra do Inxiquirã, né? Uhum. Que abre portas mesmo para acadêmicos de comunidades conseguirem fazer um vestibular específico para adentrar, para serem inseridos dentro do sistema educacional de ensino superior da Universidade Federal de Roraima. Não sei se essas bolsistas especificamente passaram por esse processo ou por um vestibular de forma geral, mas a gente lembra aqui da importância de ampliar a educação também para quem vem das comunidades, né? Que a educação dentro de uma comunidade indígena, principalmente agora é um pouco mais diferente, mas para pessoas que já têm a minha idade, que já passaram por todo o processo de educação primária, né? Ali do 1º ao 8º ano, o 9º ano agora, que tem o 9º ano agora,
mas que não tiveram uma educação realmente equiparada ao que se tem dentro de uma capital, principalmente para quem talvez estude uma unidade particular, que tem acesso de verdade a várias possibilidades de se preparar para um vestibular, né? Então, a gente tem dentro da universidade esse vestibular específico para os povos indígenas e a gente vem com esses estudantes que saem das comunidades para poder atuar em defesa dos seus próprios direitos fora das comunidades, né? Mas para as comunidades. Elas são esse caso ou não? Na realidade, a gente tem tanto esse vestibular específico do Instituto Inxiquirã, que traz cursos de graduação exclusivos para povos indígenas, né, que é a gestão territorial indígena, gestão em saúde coletiva indígena e licenciatura intercultural, mas a gente também tem um programa de vagas específicas reservadas para indígenas em todos os cursos de graduação da universidade. São dois formatos diferentes, então. São dois formatos diferentes. Então, nos cursos de graduação, a gente tem, por exemplo, cada curso pode determinar a quantidade de vagas. Então, no direito, a gente tem 5 a 6 vagas, que todo ano são destinadas a indígenas, mas também está na medicina, engenharia, em todos os cursos, né? E essas alunas, elas realmente entram por esse programa, né, que é uma ação afirmativa muito importante da Universidade Federal, ou também pelas cotas, que são aquelas previstas na legislação para as universidades federais. Então, a gente tem diferentes oportunidades de ingresso de indígenas na universidade, nos diversos cursos, e isso tem mudado muito a cara da universidade, porque tem trazido esse conhecimento também, que é produzido no âmbito da universidade, para a gente repensar outras práticas, outros conhecimentos, inclusive outras práticas pedagógicas, né, epistemológicas, para pensar o próprio direito e para pensar essa relação do direito com a cultura dos povos indígenas. Enquanto também pesquisador e quem está ali dentro da universidade, como é que você avalia também diretamente esse impacto de estudantes acadêmicos indígenas no direito especificamente, né? E que posteriormente estarão atuando em defesa dos direitos das suas comunidades? Eu acho importantíssimo, né, que os indígenas estejam agora dentro da universidade, porque além de eles poderem também se formar e se profissionalizar para que eles próprios continuem realizando a defesa dos seus direitos, eles também contribuem muito para a nossa pesquisa, né, para a forma como a gente se relaciona com os direitos dos povos indígenas. Então, tem sido um processo que ainda está em desenvolvimento, dessa interculturalidade, dessa troca, mas que tem gerado bons frutos. Inclusive, a gente tem já, por exemplo, nas organizações indígenas, né, o CIR, o MIR, o PIR, a gente já tem tanto indígenas que se formaram e que hoje são advogados, né, que já atuam nessas organizações, como estagiários, que são alunos indígenas que estão atuando nas organizações. Então, a gente vê a importância da universidade também abarcar todo esse conhecimento dos povos indígenas, que traz resultados não somente para a universidade, mas também para a luta desses povos, que é muito importante. O direito é fundamental, né, para essa luta. Eu acredito, assim, indiscutivelmente, até porque os nossos direitos enquanto mulheres só passaram a ser resguardados depois que mulheres passaram a ocupar espaços de poder e começaram a colocar em prática, né, aquilo que precisavam e que sentiam. Então, da mesma forma, com as comunidades e a população em situação de vulnerabilidade também, incluindo os povos indígenas. Priscila, então a gente tem esse apanhado, esse relatório nessa primeira etapa, né, desse mutirão. O que está previsto para daqui em diante? Talvez até o final do ano pode ser feito alguma coisa, ou já tem um planejamento para 2026? Eu estou em 25? Estou em 25, eu estou perdendo tempo aqui agora, quer terminar logo o ano. Mas o que está previsto para 2026? Então, a gente tem agora até o final do ano o lançamento do relatório, né, que vai incluir tanto as instituições parceiras, como também a vinda do pessoal do Ministério dos Direitos Humanos, para que a gente possa divulgar efetivamente todos os dados que foram coletados, né? Mas a gente também tem a previsão de continuidade dessa parceria, principalmente com a Defensoria Pública, né? Porque a gente consegue identificar situações que necessitam de uma assessoria jurídica mais específica e a Defensoria Pública abriu os braços para que essa assessoria fosse realizada a todos os indígenas de forma a garantir que seus direitos sejam efetivamente cumpridos dentro dos processos. Uma prioridade, vale lembrar que é uma prioridade da Defensoria. A gente tem até as CAPs indígenas, que são os centros de peticionamento mesmo,
nas comunidades. Tem um que são treinados dentro da comunidade indígena, da terra indígena Yanomami como um todo, né? São treinados ali indígenas para realmente atuarem ali ajudando a defensoria dentro desse centro de peticionamento. E um deles funciona, como eu disse, na terra indígena Yanomami. E além de, enfim, vários outros formatos, né, e iniciativas que a defensoria realiza para garantir os direitos das comunidades, dos povos indígenas, dentro e fora das capitais, seja dentro aqui da área urbana de Boa Vista, quanto também na área rural, na área onde estão ali instaladas realmente as comunidades nas terras indígenas, enfim, desse formato. Então, é muito bacana ver essa parceria funcionando, a atuação da defensoria juntamente com os outros órgãos e a universidade que entra com toda essa pesquisa, esse relatório, esse conhecimento realmente acadêmico, né, e de extensão, que é o pesquisa e extensão, ensino, pesquisa e extensão, né, da universidade, que fortalece realmente esses direitos, aliás, a garantia desses direitos e políticas públicas por meio de pesquisa. Priscila, eu queria deixar esse espaço para você talvez fazer uma pontuação ou algo que a gente não tenha comentado que você não quer deixar passar e queira falar, mas assim, já agradeço de antemão a sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco e assim, as portas estão abertas sempre, né, para a gente entender um pouquinho melhor desse assunto. Você tem algo para dizer? Eu tenho sim. Primeiro agradecer, né, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse projeto, mas também deixar abertas as portas da universidade para todas as pessoas que se sintam, né, em situação de violações de direitos humanos. O Observatório de Direitos Humanos também realiza uma assessoria jurídica juntamente com a Defensoria Pública do Estado. Então, a gente está sempre de portas abertas lá na universidade para receber demandas de grupos que se sentem vulnerabilizados, né, que precisam defender os seus direitos, para que a gente consiga realmente diminuir essa realidade tão injusta que a gente vê no nosso estado, né, com tanta violência, e que o nosso estado passe a ser reconhecido como um espaço mais democrático, que acolhe a diversidade, sem xenofobia, sem racismo, sem violência. Então, incluir todos esses grupos, mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, indígenas, imigrantes, dentro de um contexto que seja realmente justo, igualitário e democrático. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho realmente de toda a coordenação ali do observatório realmente da universidade. Então, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês e que venham outros relatórios, outras pesquisas para somar realmente com os direitos da população no estado de Roraima. Parabéns. Obrigada, Beatriz. Foi um prazer poder conversar com vocês e poder falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Então é isso, obrigada. A gente vai encerrando aqui com a Priscila Cardoso, que é coordenadora do Observatório de Direitos Humanos da Universidade Federal de Roraima, falando sobre tudo isso, né, que você ouviu aqui, dos direitos dos povos indígenas. Mas eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar @defensoriarr. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!